Alemanha. Coisas do passado, muito recente. Eu tenho 51 anos e isto já pertence ao meu passado. Imagina alguém que tem 18. Escrever cartas, postar uma carta, lamber um selo. Essa plateia tem gente que lambeu muito no passado. E há pessoas que nunca lamberam um selo. Mas, os mais jovens anotem algumas palavras que o tio vai falar. Isso é uma máquina de escrever. Os mais jovens entendam a definição como uma impressora wireless, que é a melhor forma de definir uma máquina de escrever. Esta plateia pode ser dividida entre pessoas que, como eu, têm na cabeça o mantra ASDFG, cedilha LKJH. Quem tem diploma de datilografia... Não levante, gente. Não levantem a mão. Não se denunciem. Não se denunciem, gente. Sempre respondam a essas questões com uma reação bovina. Nunca se denuncie. Vocês sabem que máquina de escrever não dá tendinite, né? Porque faz isso. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo. Eu estou... Mas tudo bem. A máquina de escrever, o mimeógrafo... Eu sou professor há 32 anos e metade deste tempo eu rodei provas a álcool pela manhã. O que explicava tantos colegas alcoólatras nas décadas anteriores. Eu estou introduzindo um tema muito importante. Eu tenho muitas habilidades, como datilografar, como rodar provas no mimeógrafo, que são absolutamente inúteis. Não servem para nada. Eu sei discar números em aparelhos. Eu sei. Eu domino essa... E tenho duas técnicas, com o dedo e com a caneta também. Eu tenho duas técnicas. Eu sei fazer lâminas de retroprojetor. Aliás, eu fiz muitas, milhares, num retroprojetor. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei ordem alfabética. Eu sei copiar um artigo da Barça. Este mundo que me formou é um mundo absolutamente obsoleto. E esta é a novidade. A novidade do mundo líquido é que uma geração não se comunica mais tecnicamente com a outra. Eu vou trocar o celular e o vendedor me diz no shopping: este novo celular filma e fotografa ao mesmo tempo. E eu digo a ele: cite uma ocasião em que eu vá usar esse recurso. Filmar e fotografar ao mesmo tempo. E ele não sabe me explicar, mas o fato de ser uma novidade deve tornar desejável o objeto. Porque o vendedor é o vendedor de um mundo líquido. Dissolvemos as fronteiras, nós relativizamos valores e trabalhamos com incerteza. Minha avó, imigrante alemã do Rio Grande do Sul, tinha certezas absolutas de tudo. O que era uma boa carreira, Petrobras e Banco do Brasil. Ela tinha certeza o que era um bom casamento. Minha avó tinha certeza. E eu conto um exemplo muito importante para mim, porque mostra esse choque geracional. Quando eu voltei de um estudo no México, disse a minha avó, já bem idosa: avó, no México eles comem abacate com sal e pimenta. E minha avó disse: isso dá diarreia. E eu comentei com ela: avó, o Brasil é o único país do planeta Terra que come abacate com açúcar. Todos os outros comem com sal. Minha avó parou e pensou: então o mundo não sabe que dá diarreia, meu neto. Não importa o que eu dissesse a ela, ela era correta. Ela era correta. Minha avó tinha certezas. Minha avó, minha mãe e meu pai acreditavam que a educação era feita com princípios, inclusive com violência física. Apanhei como cachorro de rua. Porque eles achavam que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Não existia trauma naquela época. O trauma infantil foi inventado depois, em algum congresso pedagógico. A gente apanhava sem problema e na hora, não tinha trauma, né? Bem, essas transformações foram tão dinâmicas que nós perdemos as referências. Essa perda de referências leva muita gente, especialmente da minha idade, 50 anos para cima, a confundir o fim de um mundo, que é o mundo que me formou, com o fim do mundo. E essas duas preposições fazem toda a diferença. Quanto mais velho eu for, mais eu vou usar o sentimento de fim do mundo. Porque quando eu nasci,
não havia máquina elétrica. Quando surgiu a Praxis 20, foi uma maravilha. Quando surgiu uma IBM com esferas, quando eu passei a colocar Errorex na máquina, quantas habilidades, gente. Eu sou um homem de outro mundo. Agora eu fui aos Estados Unidos para um projeto com escolas e descobri que as crianças da Nova Inglaterra são alfabetizadas em tablet e não dominam mais a caneta. E eu disse à professora, que era admirável essa ruptura, e uma colega minha disse, mas como é que elas vão fazer quando não tiverem tablet? E a professora, muito inteligente no ensino fundamental americano, diz, como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita, ninguém escreve. Ou a caneta ou o tablet. Única vantagem é que se eu cair numa ilha, eu sei escrever na praia SOS. E essa criança vai ficar com o tablet tentando um sinal. Mas a hipótese de a gente cair junto numa ilha é pequena. É pequena. A dependência tecnológica é total. Como eu digo aos meus alunos, a minha geração, eu me formei nos anos finais do governo Figueiredo, a minha geração queria derrubar o sistema. E eles, se cai o sistema, eles não podem fazer mais nada, né? Sem sistema, eles não sabem o que fazer. Em todos os lugares. Não tem internet, não tem trabalho. Não tem trabalho. Eu dou conselhos antigos, vai organizar gavetas. Vai organizar gavetas, não é? Bem, a comunicação deve ser no mundo líquido muito rápido. Os jovens sabem, agora os mais velhos não vão entender. Isso é uma frase. Não, a gente também falou. Isso é uma frase. Imaginem Machado de Assis, nosso gênio, morto em 1908, lendo essa frase. Ele leria assim, não é língua portuguesa, mas o autor é um gaúcho, RS. Assim também não tem. A linguagem está se tornando semita, ou seja, sem vogais, como o hebraico e o árabe. Estamos eliminando as vogais. Como vossa mercê no 19 se tornou você, você se tornou VC, em breve será apenas. Quanto mais dinâmica é a base tecnológica, mais a dinâmica é também a linguagem.